Amigos, na sequência, Freud e o inconsciente. Vamos lá, vamos tratar do Dr. Sigmund Freud. Freud não nasce na Áustria, mas lá é criado. Cresce na Áustria. Para ser mais preciso, Freud cresceu em Viena. Era um queridão da mãe. E essa informação ela é muito importante para a gente entender um pouco mais sobre uma forma de entendimento do mundo que o Freud criou, chamada psicanálise. O Freud, desde muito cedo, até porque era muito amado, muito querido pela mãe, tinha uma certeza do seu futuro promissor. Isso é curioso, porque é muito comum a gente atribuir algum tipo de arrogância aos gênios. E não chega a ser mentirosa a ideia. O fato é que os gênios eles costumam estar um degrau acima no sentido de produção intelectual, de produção cognitiva, pelo menos, e isso os impacienta com mais facilidade, isso os deixa em condições de reclamar um pouco, né, com um pouco mais de facilidade. Então, mas herdeiros de Bakhtin que somos, não vamos atribuir ao gênio nenhum tipo de dom, né, ou nenhum tipo de evento extraordinário ou até extraterrestre. Herdeiros de Bakhtin que somos, o gênio é aquele que consegue rearrumar de forma mais criativa uma polifonia de discursos. E quando eu falar polifonia de discursos, eu quero que você entenda que aqui atrás de mim tem livros, cursos, vídeos, congressos, simpósios, conferências, peças de teatro, viagens, pessoas com as quais convivi, com quem tive contato. Tudo isso, né, agora vem para cá e se rearruma. Como eu não consigo fazer isso de forma tão criativa, eu não ocupo o panteão dos gênios. Mas os gênios conseguem rearrumar isso de uma forma que ninguém fez anteriormente. E isso os coloca na posição da genialidade. Freud cresce ali pelos idos dos seus 15, 16 anos, queima os seus diários e diz: os meus biógrafos se entristecerão desse meu ato. Entra para a faculdade de medicina, vira médico e é muito ambicioso. Inegavelmente, o Freud é muito ambicioso, até por dinheiro, mas sobretudo por uma glória, sobretudo por uma fama. Vai estudar sexualidade das enguias, essa é a sua área de estudo. Conta com um grande mestre, um grande tutor, um fulano muito importante nas pesquisas de sistema respiratório, que atende pela alcunha de Breuer, e ele se apaixona pela Matilde. Desculpe, pela Marta. Ele se apaixona pela Marta. Judeu que era o Freud, judia que era a Marta em tempos de era vitoriana, né? Vale mencionar que nesse período quem está no poder na Inglaterra é a rainha Vitória, então estamos falando de tempos muito duros, de tempos de comportamentos muito rígidos, de tempos de muita preocupação com as questões de ordem moral e ética. Então, todas essas condicionantes fazem com que o casal não possa se casar, porque o Freud não tem condições de bancar a Marta. Ele é só um médico que não ganha muito bem fazendo isso, sobretudo como pesquisador. Nesse meio do caminho, o Freud, então, precisa de dinheiro, porque ele quer desposar a Marta, e ele precisa caminhar rumo àquilo que ele sempre quis, que é a fama, que é a glória, que, de certa maneira, é o que busca, se não todos, uma parte expressiva dos intelectuais. Freud, então, entre idas e vindas, acaba indo à França,
Lá ele conhece um fulano chamado Charcot, e o que Charcot está fazendo é algo extraordinário. Sob hipnose, Charcot consegue colocar uma paciente que não anda para andar. Então, a paciente não anda, mas sob hipnose, ela passa a andar. E isso chama muita atenção do médico Freud. E por que chama muita atenção do médico Freud? Porque se você não pode andar, você não pode andar, ponto. Você não anda sob hipnose ou sem hipnose. Então, o que o Freud começa a se perguntar ali é o que raios está acontecendo? Nesse sentido, a gente não pode esquecer que a tradição alemã legou para a humanidade o romantismo. Da mesma forma que a França legou para a humanidade o iluminismo, a Alemanha legou para a humanidade o romantismo. E faz parte da estrutura de reflexão do romantismo a ideia de um inconsciente. De maneira muito grosseira, vou tentar explicar para você. Mas o inconsciente é essa matéria que rege você de alguma forma, sem que você, sobre isso, exerça qualquer tipo de controle. Vitão, eu não entendi. Não? Então eu vou te explicar. Você começa... Vou dar um exemplo autobiográfico. Eu adoro o Big Mac do McDonald's. E eu detesto brócolis do Hortifruti. Então, eu adoro o Big Mac do McDonald's. Eu detesto brócolis do Hortifruti. Mas eu garanto para você que se eu pudesse desligar o botão Big Mac e ligar o botão brócolis, eu o faria. E por quê? Porque é de senso comum que o Big Mac não traz tantos benefícios para a sua saúde como traz o brócolis. Então, seria quase imediato se estivesse na minha mão a possibilidade dessa escolha. Desligar brócolis, E o Dr. Freud explica isso, já você vai ver. Desligar Big Mac e ligar brócolis, né? Desligar vida menos saudável, ligar vida mais saudável. Você já passou por algo parecido? É possível que no ano de pré-vestibular, é possível que em determinada cadeira da universidade, é possível que em determinadas condições da sua existência, você ligaria gostar daquela matéria e desligaria gostar de praia. Ligaria gostar de estudar e desligaria gostar de churrasco. Ligaria gostar daquele fulano, daquela fulana que é gente boa e desligaria gostar daquele fulano, daquela fulana que é tralha e só vem atrapalhando a sua existência. E por que não damos conta de resolver esse problema com facilidade? Porque nessa perspectiva de análise, há um inconsciente que, de certa maneira, nos rege. Dr. Freud, então, vai começar a se escarafunchar isso. Ele fala, eu quero entender como esse inconsciente funciona. É nesse caminho que o Breuer convida o Freud para bater um papo e apresenta para o Freud a Ana O. A Berta Peckheim. E fala, temos um problema nas mãos. Não é exatamente assim, mas ao falar assim eu vou fazer mais farol, tá? A Ana O, na segunda, fala inglês, na terça não anda, na quarta fala russo, na quinta planta bananeira, na sexta se esconde embaixo da mesa, no sábado dorme até meio-dia, no domingo tem insônia. Então, ela está toda desarrumada no seu sentido de linearidade comportamental que se espera para uma mulher judia no final do século XIX em Viena. E o Freud olhando aquilo e o Breuer olhando aquilo começam a conversar com ela. E ela vai conversando, ela vai falando. E na medida que ela fala, na medida que ela elabora o que pensa a partir da fala, na medida que ela diz, na medida que ela conversa, ela se sente melhor. A Ana O diz,
falar sobre o que sinto, falar sobre o que penso, falar sobre esse meu momento, é como se eu fizesse uma limpeza de chaminé. Eu e você que moramos nos trópicos, temos mais dificuldades de entender o que é limpeza de chaminé, porque é possível até que nunca tenhamos estado diante de uma lareira. Mas quem quer que já tenha estado lá, ou quem quer que já tenha tido a oportunidade ou a necessidade de limpar uma lareira, de limpar uma chaminé, entende bem o que ela quer dizer. Porque dá muito trabalho. Porque você fica muito sujo. E aquilo é imprescindível de ser feito de tempos em tempos. Então a Ana O diz, quando eu falo, eu limpo a chaminé. É daí que nasce a ideia de uma cura pela fala. Então, é daí que vai nascer a ideia de que podemos tratar você a partir da fala, a partir do que você diz. E isso é sensacional. Eu não posso seguir adiante sem antes fazer duas notas a respeito disso. Nota número 1 é o conceito de biologia, que você sempre viu traduzido como biovida, logia e estudo. Biologia e estudo da vida. Mas vou convidar você a pensar isso de uma outra forma. Biologos. Logos é que dá origem a monólogo, diálogo. É logos do que trata João quando dá início aos seus escritos e diz, e no início era o verbo. A palavra que ele usa no original em grego é, no início era logos. E nessa perspectiva de análise, biologos é o ser que fala. Biologos é o ser que se expressa. Biologos é o ser que verbaliza. Então você passa a entender que se na verdade você não verbalizar, na verdade se você não falar, na verdade se você não disser, há um esforço de silêncio. O esforço não é de falar, o esforço é de silenciar. É de silenciar, porque no fundo, você quer jogar para fora isso que te atormenta, jogar para fora isso que te angustia, jogar para fora isso que te inquieta. Por isso é muito cruel um amor sobre o qual não se pode falar. Por isso é muito cruel um segredo sobre o qual não se pode falar. Por isso é muito cruel uma dor sobre a qual não se pode dizer. Por isso é muito cruel quando você não pode expressar aquilo que você sente. Porque biologos é o ser que fala. É fascinante entender que na mitologia judaico-cristã, ainda no capítulo 1 de Gênesis, Deus diz, aparecem 9 vezes a expressão Deus disse, Deus disse, Deus disse. E depois de 9 vezes, o mundo é construído. O mundo é construído a partir da fala. O mundo é construído a partir da palavra. João diz, no início era logos, no início era o verbo, era a palavra. E aí a psicanálise, portanto, já antecipando, ela vai ser muito preocupada com a questão da palavra. Ela vai ser muito preocupada com o que você diz. Eu tive a oportunidade de estar na estreia de um filme de um diretor cujo nome é Belisário, e foi fazer parte da equipe de anunciantes do filme, de palestrantes sobre o filme, um psicanalista. E ele abriu a fala dele da seguinte maneira: eu não tenho muito o que dizer, eu sou psicanalista, eu preciso da fala do outro para que eu tenha o que dizer. A palavra. É quando você passa a ficar atento ao que o outro diz, o tom que diz, a postura de corpo, o que saiu ali naquela fala. O que ele disse? O que ele disse? Então, Dr. Freud passa a tratar as mulheres judias austríacas, especialmente as de Viena,
e passa a ouvir o que elas têm a dizer. E elas vão dizendo, ele vai escutando, elas vão dizendo, ele vai escutando, elas vão dizendo, ele vai escutando. Essas mulheres eram conhecidas como histéricas, e sempre que falarmos de histeria, sempre que falarmos das mulheres histéricas atendidas pelo Freud, elas tinham características comportamentais que eram muito peculiares, muito próprias do seu tempo, e era muito comum. Então o Freud ficava ouvindo aquilo tudo, ficava ouvindo aquilo tudo. E a partir daqui a gente tem muitos caminhos para entender o Freud. Mas eu gostaria de escolher um deles na noite de hoje. A obra do Freud é uma obra muito extensa. Se pegarmos como referência a Standard, são 23 volumes de textos, mais o 24º volume, que é só de índice. Então, 24 volumes de uma obra extremamente complexa e gigantesca. Desses 24 volumes, 2 volumes são dedicados à interpretação dos sonhos. Muito mais tarde, o Freud vai dizer que essa terá sido a sua grande contribuição para o pensamento mundial, especialmente ocidental. Há textos muito famosos, como O Mal-Estar da Humanidade. Há textos bem menos famosos, mas dos quais particularmente gosto muito, como o texto sobre o Moisés de Michelangelo, mas são textos do Freud. O Freud ganhou muitos prêmios de literatura, de fato escreve de forma magistral. Eu nunca tive a oportunidade de ler o Freud em alemão, apesar de ter aí 2 ou 3 volumes da sua obra em alemão. Mas tenho só por questões de afeto, de carinho. Não sou um leitor assíduo em alemão. Mas o que se diz que, de fato, escrevia muito bem, e as traduções acabam dando um pouco desse tom, dessa erudição, dessa capacidade de vislumbrar o mundo. O Freud, a grande obra do Freud, a muito grosso modo, é dividida em 2 grandes tópicas. A primeira tópica, que vai até ali aproximadamente o volume 5, se não me falha a memória, e a segunda tópica, que segue dos próximos volumes até o 23º, como ora já anunciamos. Não vamos tratar da primeira tópica, não vamos tratar da primeira fase, vamos direto ao ponto, que é a segunda fase, onde o Dr. Freud faz menções muito importantes a quem somos. Eu não vou entrar no processo de formação do homem e não vou entrar no processo de formação da mulher na perspectiva da psicanálise do Freud. Já fiz isso em outro vídeo e fico aqui comprometido em fazer isso numa próxima etapa. O que quero chamar a atenção hoje é para a forma como Freud nos dividiu a todos. Então, quando Freud olha para a gente, ele percebe em nós 3 instâncias: inconsciente, ego e superego. Portanto, eu quero cravar aqui, marcar aqui esse território. Em nenhum momento o Freud fala de subconsciente. Então, eventualmente, quem quer que você tenha ouvido falar de subconsciente, não temos nada contra, não temos nada a favor, mas vale dizer que não é um conceito do Freud. Não é um conceito do Freud. Freud fala de inconsciente, de ego e superego. E o que raios é isso e como isso se articula? Venha comigo porque é sensacional. Foca no Vitão. Foca no Vitão. O que é o inconsciente? Lembrando que quando o Freud fala do inconsciente, ele usa um verbo em alemão que é muito traduzido como construído. Então, de alguma forma, ele entende que esse inconsciente não é hereditário, que esse inconsciente ele não é a revelia da vontade do sujeito, que esse inconsciente ele foi
de alguma forma construído. E de que alguma forma construída é essa? A partir fundamentalmente dos seus 5 sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato dão a você contato com o mundo, são janelas que te conectam com o mundo e você foi produzindo esse inconsciente ao longo do seu processo. No seu inconsciente estão todos os seus desejos e medos. Então, os desejos e medos que nos caracterizam moram no nosso inconsciente. Nesse momento, você pergunta, mora onde? Pois é atópico. Atópico é um não lugar, é atópico, não é utópico, é atópico. Então, o Freud não diz que mora no dedo mindinho, o Freud não diz que mora no cérebro, o Freud não diz que mora no seu pescoço, é atópico, é atópico. E esse inconsciente, onde ficam os desejos e medos, eu e você não temos acesso. Por isso que é comum traduzirmos como porão, é comum traduzirmos como esse lugar de nenhum acesso. Quem assistiu ao filme Divertidamente vai lembrar que é lá onde você acessa mais profundamente, é o seu inconsciente. A questão é que o seu inconsciente ele não é moral, o seu inconsciente ele não é imoral, o seu inconsciente ele é amoral. Amoral. Para o seu inconsciente não há certo ou errado, ele só é. Ele só é. E aí o seu inconsciente está lá, ó. Está lá. Vitão, mas eu não tenho acesso? Não, não tem. Mas e se eu quiser acessar? Então, esse é o problema, você não tem acesso. Mas nunca aparece? Pois é. Eu quero que você pense o inconsciente como um felino dentro de você. E esse felino está enjaulado. Haverá dias em que esse felino está tranquilo e sereno e dorme, né? Como um bebê. Mas haverá dias que esse felino estará tão rebelde, mas tão rebelde, que você vai acordar com a camisa molhada no meio da noite. Porque os seus desejos e medos pululam no seu inconsciente 24 hours a day. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O seu inconsciente tá ali, velho. Tá te porrando, irmão. Pá, 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 pá. Às vezes tanto, mais tanto, que produz em você um sintoma. A gente tem um trocadilho para você entender esse conceito de sintoma. Sintomal. Onde você se sente mal, ali está um sintoma do inconsciente. Não preciso ir longe para mostrar como o Dr. Freud é espetacular. É possível que você que me assiste agora, de vez em quando, seja acometido por enxaqueca. Aliás, você já sabe quando ela vai aparecer. Você fala, hoje ela vem. Alguns de vocês acometidos com a mesma frequência, mas por uma dor de garganta. Alguns de vocês acometidos com a mesma frequência, mas por uma psoríase. Alguns de vocês acometidos com a mesma frequência, mas por um enjoo. Alguns de vocês acometidos com alguma frequência. Nessa perspectiva de análise, temos um desejo e medo inconsciente, enclausurado, que grita, que grita, que grita. Em algum momento, velho, isso vai aparecer. Em algum momento, isso vai explodir na forma de um sintoma. Por isso que a gente brinca dizendo que é um sintomal, né? Sintomal. Quem aqui tem dores de garganta frequente, dores de cabeça frequente, enxaquecas frequente, cólicas arrasadoras sob determinadas condições, sabe do que eu estou falando. Você já sabe falar, rapaz, aconteceu isso, né? Espera só hoje de noite. Tá lá. Por quê? Porque é um sintoma.
É como se houvesse um hipocentro e um epicentro de um terremoto. Um hipocentro, o inconsciente, o epicentro, onde isso aparece em você. Lá é o sintoma. Lá é o sintoma. Então, o que você precisa fazer? Você precisa, em espiral, ir chegando até esse lugar e descascando essa cebola até você conseguir entender que raios é esse de desejo ou medo tamponado que está produzindo em você esse sintoma. Mas, Vitão, você disse que não é possível acessar o inconsciente. Então, vamos lá. Há formas de se acessar o inconsciente, sim. Uma delas acabou de acontecer. É um ato falho. Então, na hora de falar dos botões de liga e desliga, eu disse liga o Big Mac e desliga o brócolis. Não precisa ser muito esperto para perceber que, no fundo, é isso que eu desejo. No fundo, é isso que eu quero. No fundo, é isso que eu almejo. E aí, numa brincadeira, num momento de pum, né, de desatenção, grita um ato falho. Sabe, a Maria, que namora o João, mas gosta do José. A Maria namora o João, mas gosta do José. Fazer o quê? Acontece com certa frequência. E a Maria, conversando com a amiga sobre o João, vez ou outra troca o nome por José. E a amiga pergunta, você está falando do João ou você está falando do José? Ela fala, claro que é do João. Não, é porque saiu o José. Não, José não. José não. Nada a ver. Nada a ver. Então, uma forma de se acessar o inconsciente, na perspectiva que estamos apresentando, é o ato falho. A segunda forma são brincadeiras. É muito comum vermos pessoas que têm brincadeiras recorrentes. Eu não sou racista, mas toda piada envolve negros, toda piada envolve os pretos. Eu não sou antissemita, mas toda piada envolve os judeus. Eu não sou sexista, mas toda piada faz aquela brincadeira ali de mau gosto ali, ou desajeitada entre homens e mulheres. Por quê? Perguntaria o Freud. O Freud diria, fale mais sobre isso. Porque se você não é isso, toda brincadeira que você faz é sobre isso. Será que não mesmo? Então, percebam que tanto para o ato falho quanto para as brincadeiras, há uma preocupação enorme da psicanálise com a palavra. Depois que você sair desse colóquio, você nunca mais vai ouvir as pessoas da mesma maneira. As pessoas vão dizer e você vai estar atento à palavra. O que você disse aí? Você pode repetir? Porque a palavra pode ser qualquer coisa, mas a palavra nunca será inocente. A palavra expressa. Isso para a psicanálise é ouro. Então, o cara está ali, percebendo. Você disse o quê? Você disse o quê? Pode repetir? Pode repetir? Pode repetir? Pode repetir? E de preferência que você fale em livre associação. Eu nem gosto desse termo, né? Na verdade, quem estuda mais profundamente que eu, nem gosta desse termo porque livre associação já pressupõe que vai associar. Bom mesmo é quando você sai falando, e de repente, pum, pula uma pérola. Pá! E a gente pega aquela pérola, a gente pega aquele diamante bruto e vai lapidar.
Então, formas de acessar os seus desejos e medos mais profundos, formas de acessar ao seu inconsciente, atos falhos, brincadeiras e os sonhos. O que acontece quando sonhamos? Ou melhor, o que acontece quando dormimos? Porque todos nós sonhamos. Quando dormimos, as portas do porão do inconsciente se abrem. E quando as portas do portão do inconsciente se abrem, você tem a possibilidade de olhar para os seus desejos e medos. Só que aí surge um problema. Porque você não queria desejar aquilo. As agências reguladoras, família, escola, Estado e igreja, para entender melhor isso, eu sugiro que você assista ao vídeo sobre o Foucault. As agências reguladoras criaram normas que impedem você de desejar aquilo. Então, na hora que se abrem as portas do inconsciente e você olha para os seus desejos e você olha para os seus medos, é quando vem à tona no sonho. Os seus sonhos refletem os seus desejos. E os seus pesadelos refletem os seus medos. De modo que quando você acorda, essa porta do porão é fechada. E aí, quando você acorda, você não consegue acessar. E por que você não consegue acessar? Porque há uma estrutura em você, da qual falaremos daqui a pouquinho, chamada superego, que diz: eu não vou deixar você saber o que você deseja. Eu não vou deixar você saber o que você tem medo. É forte demais para você, você não dá conta. E aí você acorda e fala: rapaz, eu tive um sonho estranho. Eu sonhei que era você, mas não era você. Aí a gente estava num barco, mas estava no deserto. Mas no deserto tinha água. Aí o barco começou a voar. Aí eu pulei de paraquedas e caí na sua casa comendo um chocolate. Mas a casa não era sua, era a casa da minha tia. Vê se não é assim. O que vai acontecer é que seu sonho vai ser todo fragmentado. Todo fragmentado. De modo que você não possa reconhecê-lo, entendê-lo de forma clara. Você vai precisar falar com alguém, você vai precisar conversar com alguém, você vai precisar falar para elaborar a partir da falar aquilo que aconteceu. Então, a partir da fala, você elabora. E aí você vai contando, você vai contando, você vai contando, você vai contando. E isso vai ajudando. Ficou famoso um sonho sobre o qual eu gostaria de abordar, para que você tenha ideia. Um menino leva para o set terapêutico a seguinte questão. Ele não consegue se relacionar sexualmente com a namorada porque ele a respeita muito. Essa era a questão dele. Lá pelas tantas, esse menino tem um sonho. Ele sonha que ele e os amigos estão num barco. Tá todo mundo pescando. Só ele pesca um peixão. Ele pega esse peixão, consegue colocar no barco. E aí fazem uma espécie de churrasco com o peixão. Todo mundo come, menos ele. Você que já conhece o fim da história, porque eu já te anunciei antes, já entendeu. Mas o menino não.
mas o menino não. Cabe ao terapeuta, cabe àquele que gerencia o set terapêutico, perceber o quanto esse garoto está disposto a entender o que ele sonhou. Então, o Dr. Freud diz, o melhor intérprete do sonho é o sonhador. Então, ele pergunta, e aí, fala mais, o que você achou desse sonho? E aí ele vai dizendo, ele vai dizendo, ele vai dizendo, ele vai dizendo. Às vezes 3, 4, 5, 10 sessões, 20, 30 sessões depois, esse cara amadureceu para sacar o que estava acontecendo. Amadureceu para entender o que estava acontecendo. Porque os desejos e medos, eles estão guardados nesse inconsciente, nesse lugar, nesse não lugar, nesse atopos. Então, atos falhos, brincadeiras e sonhos revelam o que vai no seu inconsciente. Lembrem-se, na perspectiva que ora estamos abordando. Professor Vitor, mas você falou das 3 instâncias, superego, ego e inconsciente. Sim. Qual a função, então, do ego? A função do ego é satisfazer os desejos inconscientes. Então, o seu inconsciente diz, tira a camisa. O ego diz, já é. Porque cabe ao ego satisfazer os desejos inconscientes. A função do ego é fazer aquilo que o inconsciente deseja e fugir ou se esquivar daquilo que o inconsciente teme, tem medo. Mas eu não sei se você entendeu. Porque se eu e você fizermos tudo o que desejamos, acaba o planeta. Se eu e você dermos vazão aos nossos desejos inconscientes, sem que haja algum tipo de peneira, é o caos. Né? Então surge alguém para colocar ordem na casa. E essa instância que coloca a ordem na casa, Dr. Freud chama de superego. O superego Machadão. O Machadão, quem acrescentou foi o professor Vitor. Qual é a função do superego Machadão? O inconsciente diz, tira a camisa. O ego diz, já é. E o superego fala, ô, você está dando aula, ô monstro. Quieto. E você rapidamente se apequena. Quem criou o superego em você? As agências reguladoras. Os pais. Na família, os pais. Na escola, os professores. Na igreja, os pais, pastores, pais de santo. E no Estado, os programas de TV. Os pais criaram em nós o superego, criaram em nós essa instância reguladora. Alguns de nós, a instância reguladora é tão opressora, mas tão opressora, que quando você sonha e você vai contar o seu sonho, Jesus de Nazaré, ninguém entende. Ele é uma trama desesperada. E por quê? Porque você não pode de jeito nenhum acessar os desejos e medos inconscientes. O seu superego é uma máquina de destruir linearidades para que você, hipótese alguma, acesse o que você sonha. Porque seria desesperador você descobrir o que de fato você deseja.
Porque o que você deseja, a família não deixa, a escola não deixa, a igreja não deixa, o Estado não deixa. Então, o seu superego, para proteger você, fragmenta tudo aquilo para que você não compreenda. Porque vai que você resolva dar acesso ao que você deseja. Olha os problemas que você criaria. Alguns de nós presentes nesse colóquio têm um superego tão Power Ranger, tão poderoso, tão firmemente sedimentado, que sequer lembra do sonho. Então, enquanto me ouvia, você disse, bobagem, eu nem sonho. Pois é, não é bobagem. É porque as instâncias reguladoras que atuam sobre você criaram um superego tão poderoso que você nem fragmenta aquilo que você deseja ou teme. Você simplesmente não lembra. Você esquece. Você abdica. Sedutora essa forma de reflexão, não? Lembre-se, tudo isso na perspectiva do Freud e aquilo que podemos fazer no tempo que nos foi dado. Mas eu, aproveitando a qualidade dos meus interlocutores, vou dar um passo além e vou trazer à baila uma reflexão freudiana polêmica, mas que merece respeito dado o tamanho do homem sobre o qual estamos tentando refletir. O que Freud vai chegar à conclusão, no final das contas e no frigir dos ovos, é que não há desejos e medos. Só há desejo. Eu vou repetir para você degustar. Não há desejos e medos. Só há desejo. Inclusive, a gente deseja o que mais teme. Eu disse que era polêmico. Mas vou dar exemplos para você não ficar perdido nesse emaranhado teórico. Quando você acorda com mais medo de não passar numa prova, é quando você menos estuda. E se você estuda menos, é aí que você não vai passar mesmo. No dia que você acorda mais preocupado com o quanto você come, você vai engordar. É o dia que você mais come. E é aí que você vai engordar mesmo. Eu farei uma pausa de alguns segundos para que você pense aquilo que você mais teme. Pense, por um segundo, vai. Pense naquilo que você mais teme. Agora pense no que você tem feito para conseguir isso. É sensacional. É sensacional. O que o Dr. Freud vai nos assinalar no final das contas é que habita o nosso inconsciente não desejos e medos, mas desejos. De tal maneira, que se você parar para refletir e pensar sobre aquilo que você mais teme, existe uma possibilidade enorme nessa perspectiva de que você esteja trabalhando para que isso aconteça. Eu vou trazer aqui à tona uma fala da obra
de Ariano Suassuna, cujo título é O Alto da Compadecida. Quando o marido descobre que a mulher o traía, ele diz: Dorinha, por que você fazia isso? E ela psicanaliticamente responde: eu tinha muito medo de perder você. E resolvi ir fazendo isso aos poucos. Eu tinha muito medo de perder você. E resolvi ir fazendo isso aos poucos. O que você mais teme? E o que você tem feito aos poucos para que isso se concretize? Seria uma pergunta boa na perspectiva que resolvemos estudar no encontro de hoje. Foi? Senhores e senhoritas, foi um prazer inefável estar na presença de vocês. Desejo-lhes sucesso, vida longa e até que eu os veja novamente. Que Deus leve vocês na palma de sua mão. Beijo enorme no coração de vocês, gente, e até o próximo vídeo.